Bom dia, pessoal. Vamos lá. A primeira aula de pintura digital, de anatomia. Nesse caso aqui a gente vai pintar a anatomia do fígado, mas ir direto ao ponto, né? Porque a gente já tem a ilustração feita, vetorizada, na verdade, no próprio Photoshop, né? Usando a pen aqui do Photoshop, né? Uma cor base, um contorno, e a gente vai alterando as coisas, né, para harmonizar tudo no final, né, mudando cores, sentindo o volume, textura, profundidade, né? Então a ideia aqui dessa experiência, dessa aula, é realmente criar essa ilustração, mas na renderização 3D dela, né, usando o Photoshop. Então é isso aí, vamos lá, com pincéis e tudo mais, né? Vou dar uma passeada aqui e depois a gente vai começar já ir direto para essa parte legal aí do processo, beleza? Vamos nessa. Então, olha só, a gente tem aqui, né, os layers, eles estão todos divididos, né? Então cada parte aqui do desenho já está em layer, né? Então você tem o fígado, você tem aqui, né, a veia porta, que você tem um ramo aqui da artéria hepática, né? Artéria também aqui no fundo, e tem mais elementos aqui. Esse aqui, por exemplo, que estava faltando, que a veia cava passando aqui pelo fundo do fígado, né? Tá até meio transparente. E a gente vai mexendo nisso tudo, né? Passo a passo até completar. Vamos nessa. Então, eu vou começar pelo fígado. Vou isolar o fígado aqui para a gente pintar, né? Olha só que legal. Vou tirar aqui a veia cava. Então a gente fica com essa estrutura do fígado aqui para visualizar e começar a mexer nela. Então essa aula aqui, cara, é para que a gente use pincéis básicos, né? E efeitos básicos, mas mesmo assim conseguindo um resultado muito bom, né? Então você vai ter aqui pincéis aqui, né, com mais duros, né, com suavidade de traço, né, com peso de traço, né, com esse controle, né, pelo tablet. Então a gente vai pincelar muitas coisas assim, e basicamente isso, tá? Isso aqui para dar brilhos mais duros, quem sabe aqui uma texturização de brilho também, né, e até de textura do próprio fígado, né, granulosa, né, que é legal. E é isso, usar um pincel normal, um filtro normal e um filtro dissolvido, né? E isso aqui a gente já vai conseguir ótimos efeitos, e os próprios efeitos de translucência também e variações de tonalidade, né, dando um aspecto mais tridimensional ainda no shape, né? Então vamos lá, tô aqui, selecionei o fígado, e o que a gente pode fazer aqui é adicionar um layer e filtrar esse layer, né, em cima do fígado, para a gente não destruir, né, não ir direto aqui, direto no layer, já pintando e tal. O interessante aqui é que a gente isola esse layer, né, uma técnica comum de pintura, né. Eu normalmente gosto de ir direto no layer, né. Eu gosto de rasterizar o layer e já pintar direto, mas vamos usar assim, porque eu gosto de economizar camada e tudo mais. Mas vamos lá. Então a gente tem esse shape, né, do fígado. Ele pode ser isolado por completo, só deixar o fígado realmente, mas eu prefiro ver as outras estruturas para entender espacialmente o objeto, né. Então tem uma cor aqui mais magenta, né, que a gente pode contornar, e deixando o centro, né, de cada lobo desse aqui, cada parte do fígado aqui chama um lobo. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, né, nesse momento, é mais para a gente ver a pintura mesmo. Então estou aqui aos poucos só sentindo a estrutura, dando uma olhada no volume dela, né, passando o pincel como se fosse um aerógrafo digital, né, e a gente vai já começamos a perceber um pouco de volume, né, nessa estrutura. Aqui eu estou mexendo na palheta, deixando um pouco mais clara,
mas eu acho que esse momento é realmente de escurecer o objeto. Então, vamos lá. Legal ir aos poucos para perceber cada nuance, cada volume que pode ser dado, que pode ser removido também, suavizado. A superfície é irregular, né, do fígado, então essa é a parte da frente do fígado, né? Então eu fiz aqui um acabamento bem básico para sentir o volume, né? Tô achando que tem alguma coisa aqui estranha em cima desse objeto, porque me parece não estar escurecendo tanto quanto eu gostaria, mas deve ser só por causa da tonalidade mesmo, né? E aqui eu não estou nem me preocupando com luz e sombra ainda, apenas com o volume, né? Você vê que a gente consegue colocar mais intensidade aqui de brilho, aqui também, colocar uma cor mais, uma escala mais alta, né, de brilho, né, que a gente pode, aqui eu fiz uma paleta, né, mas eu acho que ela pode até mudar aqui, sendo bastante linear aqui no processo, aliás, não linear no processo, né? Fiz uma camada de paleta aqui em cima, a gente pode dar uma olhada aqui nas cores. A cor do fígado é mais ou menos para essa tonalidade, né, mais escura do magenta, do vermelho, né. Opa. Sempre voltando para o layer, né, para não perder o filtro dele. Filtro, no caso, é só a máscara, né, que eu estou dizendo aqui. Então essa irregularidade, eu gosto de ter irregularidade de tonalidade em alguns casos para passar mais sensação de realismo, né, porque as estruturas orgânicas, elas realmente são tem essa variedade de cores, né, dentro de uma mesma escala, né. Mas ainda tem algo estranho aqui, eu não entendi o que é. Então, vamos lá. Então, algo estranho aqui, não sei se são as cores do monitor. Será que está acontecendo? CGB8. E aí eu estava mexendo aqui nos layers e estava estranho, né? Porque eu estava passando as cores, né, na camada de cima de pintura e elas estavam saindo mais pastelizadas, né, mais claras, e eu não sabia o que era. Pensei que era algum problema na configuração de cor, mas nada disso. Na verdade, o problema era no layer do próprio fígado. Ele estava transparente, né, com pouca opacidade. Aí eu voltei aqui e acertei, né? Coloquei toda a opacidade dele, então todas as cores, né, com a intensidade
que estavam faltando aparecendo. Está aqui no caso. Então, essa cor é bacana, né? Ela é bem parecida com a cor do fígado mesmo, já aumentou bastante a saturação e intensidade dela. A gente pode usar, né, esse estilo visual e mais saturado mesmo, mais realista, e trabalhar assim, vamos nessa. Aqui no caso, vou botar para colocar o pincel mais suave. Eu gosto muito desse pincel, parece um aerógrafo, né? Então olha só, aqui eu estou, né, fazendo uma concavidade aqui, né? Você começa a ver planos aparecendo e entender qual que é a melhor cor aqui, né, já pensando mais no brilho, né? De onde é a direção da luz. A gente já começa a perceber que a luz vem aqui do lado esquerdo superior, né? Então é bacana pensar nisso. Pode ser que essa área de iluminação já esteja muito grande, essa área de brilho, né? Pode ser que esteja muito grande, mas nada impede da gente vir aqui, pegar na paleta, né, a cor antiga e removendo essa área de brilho maior, né? Então a gente vai tendo essa noção de áreas de brilho e sombra melhores. Aqui essas artérias e veias estão por cima, mas na verdade elas ficam por baixo. Agora eu acho que é legal tirar, realmente isolar o fígado, né? Trabalhar aqui só com ele na tela para focar, né, nessa pintura. Vamos ver onde que está esse layer. Pronto, agora só o fígado na tela, né? A gente tem linhas, tem um pouco mais de volume. Interessante pensar que essas bordas também têm um certo volume. Certo volume aqui também. Como se fosse uma aba, né? Uma parte mais elevada, suspensa, né, dos lobos do fígado. Né? Dá para acertar aqui. E aqui o interessante é que essa borda do fígado, ela pode ser também como se tivesse um aspecto de suspensão, né? Aqui nessa borda esquerda. Para corrigir isso, abri-la um pouco mais no próprio vetor. Então essa é a vantagem de trabalhar com vetor também. Eu gosto de trabalhar, né, das duas formas. Aqui a gente deixa um desenho um pouco mais esquemático, um pouco interessante. Ele pode ter esse aspecto, como se tivesse mais repuxado, né, a borda esquerda. Então aqui a gente pode melhorar esse aspecto da anatomia do fígado. Que ela fique mais fisicamente correta, né? Aqui talvez muito reto, também podemos colocar mais regularidade aqui. Tentar encontrar o melhor desenho possível, né? Mais natural possível. A
para rasterizar a forma, mas eu já cancelei. E assim fica interessante trabalhar. A gente ganha uma flexibilidade, né? Não destrutiva no projeto, né? E dá para conseguir variedades aí em termos de mudança de forma, né? Então isso é um jeito interessante de trabalhar. Vamos lá, vamos continuar a pintura com a cor base, né? Acertando as formas aqui, as bordas, aproveitando a camada de cima que protege a área externa, né? Então a gente quase como se fosse uma máscara, como se fosse uma aerografia, usando a nossa paleta. Tomar cuidado para não adicionar tantas pinceladas, né? Uma por cima da outra, que a gente tem uma extensão do traço interessante, né? Para que a gente consiga ter esse peso de traço que faz com que simule, né, esse efeito de áreas mais altas e mais baixas, né? Só que a gente tem que encontrar a suavidade aqui de cada lugar. E a gente conseguiu uma suavidade interessante e ainda tem uma certa irregularidade aqui que a gente pode simplesmente ir corrigindo com cores, né? Modelando. De repente quer fazer de novo. Ah, não gostei, vamos tentar fazer de novo. É só passar a mesma cor em cima, né? De repente deixar insinuado ali o caminho que pode ajudar e fazer de novo. Fazer um pouco mais de sensibilidade aqui e né? Mais sensibilidade e a gente chega num resultado interessante. Mais uma vez, né, as correções podem ser feitas com a cor cheia aqui da cor base, né, escolhida para fazer parte do fígado, do corpo do fígado em si. Né? Vamos lá. Então, tem uma área de elevação. Aqui a gente tem uma outra área de elevação. Aqui a gente tem o centro do fígado. É legal buscar uma referência real, né, para alinhar, né, bem essas estruturas com o que é real. Né, você tem uma sensação aqui leve de translucidez, né? Como se a luz estivesse batendo aqui, entrando no objeto, deixando o lado oposto um pouco mais claro. Podemos usar variações de próximos de vermelho, magenta, né? Um pouco mais claro esse magenta, né? Um pouco mais próximo da luz, aqui, suavizando um pouco quer dizer, dando mais iluminação aqui, né, nessa translucidez, né, aqui também, no meio um pouco aqui, né, aqui a gente tem um pouco de
interessante colocar essa tonalidade aqui e um pouco de brilho também. Né? Vou voltar por base. Remover aqui. Remover aqui. E remover aqui. Né? O que é legal fazer para tirar um pouco de... como sou eu tenho um pouco de toque, talvez, com esse tipo de irregularidade, eu acho que essa borda, essa linha não, essa pincelada que perdeu um pouco de altura num certo momento, aqui, por exemplo, a gente pode acertar com o pincel oposto. Né? Então eu tenho um pouco de perfeccionismo, talvez, nesse ponto, mas querendo fazer com que esse traço fique homogêneo. Né? Então, você tem esse traço, ele pode ter uma certa variação para o lado de cima, não para o lado de baixo. Então, como se... que eu errei a cor, né? Como se aqui essa camada fosse menos intensa, tivesse menos elevação, né? Tivesse uma elevação menos abrupta, né? Mais suave. Então é isso que eu estou corrigindo agora. Essa elevação aqui pode ter um pouco mais, né? Aqui um pouco menos, e aqui ela vai decaindo, criando uma nova depressão aqui. Só insinuando essa suavidade da borda. Então, na verdade, essa primeira elevação que eu desenhei era uma referência. Aí depois eu fui e refinei ela, até porque aqui tem a entrada da bilis, então ela tem uma elevação aqui que acomoda, né, o órgão debaixo dela, né, então ela pode ter uma irregularidade, né, diferente nessa área mais alta. Aqui mesma coisa, né? Então aqui a gente precisa agora encontrar também esse aspecto. Vamos lá. Ó. Então o interessante é passar a sensação de que tem uma película, né, também sobre o órgão, sobre a estrutura principal. Então essa sensação, eu estou fazendo apenas com um pincel e uma cor, assim, bastante, nesse ponto é bastante simples. Eu não gosto nesse momento de criar complexidade, eu acho que não. E talvez nesse vídeo a ideia é exatamente essa, né? Como que a gente encontra essa riqueza de detalhes com pouco material, poucas cores, poucos pincéis, pouquíssimos pincéis, né? 2 ou 3 no máximo, né? Aqui eu estou colocando inserindo até mais volume, né? Pode pegar aqui essa gotinha, que ela é legal para suavizar esses pequenos erros que podem aparecer e dar uma suavizada. A gente tem Ctrl Z, eu estou trabalhando aqui
né? Tem a possibilidade de Ctrl+Z, tem a possibilidade de corrigir dessa forma, e tem a possibilidade de corrigir com a própria cor inversa, com a cor predominante, né? A gente pode usar, corrigir com a cor predominante. Aqui também. Olha que legal. Então veja só, aqui você vê uma área mais iluminada, né? Mais translúcida mesmo, né? Aqui você tem uma área embaixo mais opaca, e é exatamente isso mesmo, né? Para cá também, apesar de a luz estar batendo forte aqui, essa ideia é interessante, né? A gente tem essa curvatura que decai novamente e depois sobe um pouco novamente. É isso aí, vamos lá. Eu não vou colocar highlights ainda, esses highlights são brilhos altos, né, são brilhos fortes, a gente vai deixar para dar essa ideia mais para frente. Agora é só luz, brilho e sombra, né, e detalhes anatômicos de elevação e irregularidade na superfície. Acho que a gente já pode sair daqui e ir, por exemplo, para essa estrutura aqui, que é um ligamento, né, que tem em cima do fígado. Aqui eu vou só acertar, isso aqui que é legal, né? Ah, sim, esqueci de uma coisa. Aqui a gente, nessa parte, nessa união das duas formas, existe uma pequena depressão aqui, né? E desse lado sombra, porque essa estrutura é alta, a luz está vindo da esquerda, aqui tem que estar mais escuro. Então, realmente, né, a gente tem que escolher depois uma cor que vai abaixar essa estrutura. Quer dizer, passar essa noção de decaimento. Aqui, passando, bem rente, também mostrar, né, evidenciar essa ideia. Aqui nós já podemos começar também a pintura dessa estrutura, que é um ligamento. Então, normalmente essas estruturas têm uma cor mais cinzentada. Vamos ver, eu coloquei aqui uma cor relacionada ali. Opa, esqueci do Alt aqui, tá? Ó, tem a camada de cima, a gente pode colocar ligamento. Nomear como ligamento. Baixo, botão direito em cima da forma, e aí mascaramos com uma cor acinzentada aqui, né, na mesma escala aqui do magenta, né? Essa tonalidade é interessante. A gente pode subir aqui na palheta, gravar essa tonalidade com um pincel duro, né, deixar ele bem como se fosse uma pincelada mesmo, uma palheta. Depois eu mostro como fazer uma paleta mais melhor desenhada, digamos assim. Vamos lá, voltei aqui para ler o ligamento, tirar o pincel duro, o pincel suave, esses dois são interessantes. Esse de baixo pode ser mais interessante, porque ele tem menos tem menos espaço de suavização, então ele pode caber melhor aqui para essa. Então a gente vai criando aqui como se fosse realmente uma estrutura de ligamento, né? O desenho normalmente são fibras, fibroso, né? Seria a palavra. Estrutura fibrosa que vai acompanhar o fígado aqui, né? A extensão quase toda dele.
por cima, né? Então a gente vai criando aí essa irregularidade e adicionando áreas de sombra, no caso, que nem está aqui agora. Assim, uma coisa melhor, né? Nesse caso, nós estamos mascarando completamente esse ligamento, né? Então, é um estilo de desenho que ele é mais simples. Depois a gente pode estudar o mais realista, né? Em que esse tendão ele se fixa, ele fica com as terminações em cima do fígado, né? De forma suave. E aqui ele termina de forma mais abrupta, né? Terminando na própria linha, né? E simplesmente com um pincel com espessura maior e menor, você já consegue adicionar os detalhes necessários, né? Veja que são praticamente o mesmo padrão, né? De traço e de desenho, só que aqui a gente vai criando essa aparência, efeito de ligamento, né? Puxando. É um tendão, na verdade, eu acho, como se fosse isso. Várias fibras, né? Vamos lá. Aqui, vamos lá, a gente precisa continuar aqui fazendo o ligamento. E você tem toda essa área aqui que talvez essa espessura seja mais fina, a gente pode afinar, até o ligamento redondo aqui embaixo. Depois a gente acerta também essa parte de baixo, porque a vesícula biliar tem uma reentrância, cria uma reentrância aqui no fígado, que ela é até um pouco pontuda. Essa parte eu acho que também pode mudar um pouco, acho que não é mais assim, cria também uma outra borda aqui que depois tem que ser acertada, né? Vamos lá, desenho do ligamento. Ainda, né? Aqui a estrutura é exatamente essa, bem sequencial, bem um ritmo parecido de traço, da forma também.
né? Ele precisa ter esse aspecto fibroso e tensionado, né? Aqui já é um momento de mais paciência, porque é um ritmo repetitivo. Vamos lá, tem que ficar legal. Depois a gente só vai escurecer essa área de sombra, a parte escura da fibra. Vale passar um pincel blur aqui para melhorar essa estrutura também, tirar imperfeições. E depois mais uma mão de áreas escuras e claras. Ligamento redondo. Aqui a gente pode jogar essa área com mais brilho, fazer as áreas de brilho, com uma luz mais de frente e superior esquerda, então aqui tem que ter mais brilho, né, do que aquele outro setor. Acredito que o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, anatomicamente falando, é algumas áreas, depois de desenhar, depois de passar por esse processo, você vê que algumas áreas podem ficar um pouco mais orgânicas, né? Que estão muito com um padrão muito regular,
de traço, e interessante é tirar essa regularidade, né? Vou voltar aqui para ler ligamento. Vamos ver aqui o que a gente consegue com isso. Acho que voltar para essa área aqui do mesmo pincel. Eu acho que aqui tem que mudar a direção, na verdade. Em vez, ele tem que ser, o traço tem que ir para cima. Aqui, por exemplo, esse setor aqui talvez mereça ser repintado. Peguei a própria cor aqui da... Acho que eu vou... Vamos ver. Aqui a gente tem a cor escura e a clara. Partindo da cor escura, estou fazendo... Mudei um pouco o processo, que vai chegar no mesmo resultado, mas eu mudei o jeito de pensar aqui a fibra. Ela tem que ter essa rampa, uma rampinha, né, que sai do fígado e sobe. Então, pode dar uma aparência melhor nesse setor. Passando pincéis mais espessos, né? Veja que eu estou fazendo a curva necessária para dar essa aparência. Aqui a gente já melhora um pouco, ainda assim uma certa regularidade, a gente precisa, né, fazer ritmos aqui de pincelada irregulares. Você vê aqui, por exemplo, essa parte, né? Parece que todos os espaços estão correspondentes, estão iguais, então não, a gente precisa tirar essa sensação de regularidade. Tem regularidade, mas ela não pode ser tão simétrica, né? E aqui, eu acho que o sentido muda, começa a pesar, né? E começa a cair, na verdade. Pensar nesse efeito de gravidade também. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui realmente eu acho que até aqui a direção tem que mudar. Então eu vou escurecer a direção. É por isso que estava estranho. Então, a direção aqui tem que mudar. Tem que ser para cima, não para baixo. Tem que ir no sentido superior. A curva tem que ser ascendente, não descendente, né? Então, em todas as interpretações possíveis para facilitar o entendimento. Aqui. Fazendo uma pintura mais realista é assim mesmo. A gente vai testando para chegar no melhor processo. Mas e aí, me falem aí, vocês já pintaram assim? Como é que cada um gosta de fazer esse tipo de sombreamento?
Aqui eu estou fazendo nesse estilo, né? Mais esquemático, misturado com realista. Depois a gente pode fazer uma pintura tipo a óleo, né? De algum órgão. Deixa eu gravar essa cor clara aqui finalmente. Isso aqui ficou bom. A gente pode ir aqui nas bordas. Então é isso, galera. Esse é um processo que vai se repetir ao longo de todas as estruturas. Eu vou parar por aqui para voltar com um desenho mais pronto e aí a gente finaliza ele em alguns detalhes que vão ser legais também para usar outros pincéis, aquelas áreas de highlight. E é isso aí. Espera aí, já estou voltando, hein? Fala pessoal, voltando aí para finalizar a ilustração. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como for. Agora está com mais volume, né? Mais detalhes, né? Aqui embaixo também com áreas de brilho nos vasos todos, né? E agora vai faltar as áreas de highlight, né? Do desenho. Adicionei aqui alguns detalhes, tipo sutura, que eu desenhei à mão mesmo, tá? Pode ser feito com vetor, eu vou fazer aqui também, nessa anastomose, e aqui também, isso se chama anastomose, né? Quando dois vasos estão suturados, estão unidos, né? Então eu peguei aqui um pincel, né? Esse redondo duro, né? Que ele tem também aqui pressão, controle de pressão, mas ele fica parecendo um bico de pena, né? Então é legal para fazer esse tipo de traço aqui, sutura. Você pode fazer também com vetor, mas eu prefiro fazer traçando mesmo. Né? Tem que tomar cuidado para eles ficarem... Opa, aqui eu mudei de sentido. Com Ctrl Zzinho não tem problema. Pode ser assim. Vou fazer de novo para tentar mais treinar aqui. Soltar mais o braço para ele. Né? E aqui, como é o tipo de estrutura que tem dois sentidos, então ela também tem esses traços na horizontal. Né? É isso, né? Como ficou legal, né? E talvez possa até ser feita de novo para ficar melhor. Vamos lá, treinar. Vamos treinar, não tem problema. Vai ficar bom. Inclina um pouquinho, sou canhoto. É difícil, mas é assim mesmo. O que tinha saído de primeira foi apaguei. E agora estou lutando aqui para acertar o que eu já tinha feito de primeira. Vamos lá. Assim mesmo. Vou colocar mais aqui para a direita. Ó, não está ficando legal. Não estou conseguindo soltar o braço dessa vez tão bem quanto a primeira. Quem faz ilustrações com bico de pena, que é uma coisa rara hoje em dia, pega esse traço aqui mais fácil, tá? Bem traço de bico de pena mesmo. Tem uma precisão, né? Aqui. Aqui tem essa estrutura na horizontal que ela vai criar uns gominhos, né? Que é legal pra gente vir fazer luz e sombra de gominho aqui também. Né? Talvez dê para ser até menor esse traço, né? Talvez não tenha problema a gente corrigir ele. Precisar um pouco de recurso de Photoshop para corrigir. Então diminuir na horizontal, para ele dar aquela impressão
né? E aqui a gente volta nessa veia, pega essa cor aqui mais escura, ó, mudei a paleta, deixei ela mais organizada. E aqui a gente pode fazer áreas de luz e sombra, né, para representar aqueles gomos, né, que ficam quando se faz uma estrutura dessa, né? Então aqui estaria baixo, 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 baixo também, né? E aqui áreas de luz. Aqui, opa, aqui, né? Ó, vai dar uma noção 3D legal, né? Aqui embaixo é a mesma coisa, aqui também. Então a gente pode vir aqui, de repente, e aqui tracejar de novo, para treinar, ó, até aqui. Então, pega aquela cor escura, aqui está com uma linha mais azulada. Opa, vamos ver se sai de primeira. Essa aqui já saiu melhor de primeira, né? Um traço homogêneo, tá treinado já, né? Ó, opa, fazer de novo aqui. 1, 2, 3, 4, depois a gente limpa o excesso. 1, 2, 3, 4. Esse excesso aqui de desenho por cima no layer. Vamos ver, olha no pixel para ver como é que ficou. Se não se mascara aí. Ó, esse aqui ficou melhor que o outro. E falta esse aqui. Vamos fazer o terceiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Opa! 3. Opa! O que aconteceu aqui? Apertei sem querer a máscara do layer. Deixa eu fazer de novo. Aqui eu fui. 1, 2, 3, 4. De repente um 5 aqui. Vamos botar ali na sombra. Ficou legal também. Então aqui a gente pode fazer o volume. Aqui, ó, que interessante, porque você vê que aqui tem uma textura, né? Essa textura é feita como? Essa textura, ela é feita usando, a gente pega o pincel, paleta de cores, estou trabalhando, pegar essa paleta de cores e jogar aqui para baixo, né? A paleta de cores, a gente vai pegar a cor mais escura, transformar ela no pincel dissolvido do mais desse legal aqui que para aerógrafo. Então, vou selecionar o layer aqui da veia cava. Tá, então vamos ver. Vou passar um spray aqui, vou espalhar na área escura e um pouco aqui também. Diminuir a opacidade para ele espalhar menos. Diminuir a gente passa o blur em cima para ele criar essa textura legal, né? Nessa área, essa texturizada. Aqui tem um pouco de textura, eu deixei uma textura insinuada, né? Então, claro que aqui pode ter também, né? Deve ter na verdade. Então, vou pegar
essa cor mais clara aqui, que vai ser de brilho, de áreas altas, né? Porque depois vem o highlight. Esse aqui não é o highlight ainda. O highlight é aquela sensação de molhado, né? Aquela sensação de quase plástico que a gente precisa dar na ilustração. Você pode também fazer ilustrações que, nessa mesma técnica aqui que a gente está fazendo, que não precisam desses detalhes, né, de spray com textura e tudo mais. Você pode fazer sem. É um pouco mais simples, funciona também. Né? Ilustração esquemática, né? Vai ter não vai ter nem textura, vai ter só volume. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de detalhe, que são né? Aqui talvez a gente pode realmente ligar esses pontos para criar essa sensação mesmo de sombra aqui, que já ajuda. Cuidado aqui com a opacidade. Né? Passar para cá, aqui já é outro layer. Aqui também já é outro layer. Aqui, essa camada aqui tem que ser azul. Ainda está com azul escuro, não mudou. Vou conferir ali para assim que não está. Acho que essa aqui não ficou tão bem feita. Acho que vale dar uma corrigida aqui, tá com uma cor um pouco mais azul para corrigir esse interior aqui do gomo. Ficou uma cor esquisita, eu não gostei. E agora a gente pode voltar com o azul sombra dos gomos, né? Aqui já melhorou já. Deixa um padrãozinho legal. Né? Aqui. Escurecer um pouco mais aqui. E aí a gente volta para as áreas de brilho. Aqui. Isso. Né? Aqui também um pouco de área de brilho. Aqui também. Boa. Legal. Então agora terminamos, acho que todos os detalhes de volume. Talvez o fígado mereça mais detalhes, até de textura, o que é interessante. A gente pode rapidamente aqui entrar para essa texturização. Vamos ver. De novamente com dissolver. Vamos ver o que a gente consegue. Opa. Ele está trocando aqui a tecla, não está deixando. Mas vamos lá.
Aqui pode ter uma nuance de cor avermelhada que é interessante. Aqui também. Muda um pouco o aspecto ali, né? Mostra um pouco mais de região de sangue, né? Por dentro da translúcida, né? As áreas de brilho. Nessa ilustração, acho que eu vou deixar com uma área de brilho simples, né? De brilho alto, até aumentar, só com essa área com mais textura. Num futuro próximo, a gente pode fazer ilustrações com outro estilo, né? Explorando mais realismo ainda, né? Aqui é um realismo esquemático, digamos assim. Então, os pincéis eles são mais precisos, né? Então, aqui a gente consegue uma área de textura interessante. Aqui também, né? Então, acho que aqui pode também seguir um pouco mais para cá também, essa área de textura. Aqui tem outro ligamento, né? Aqui acrescentar também um decaimento. Eu acho que tá legal. E é isso. Agora, finalmente, a gente vai entrar para os highlights. Eu acho que os highlights podem ter um layer separado de todos lá em cima, para não atrapalhar o fluxo, para a gente ir mais rápido. Depois eu separo em layers e coloco em cada pasta aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Tem que interpretar que esse momento, aqui falta, acho que uma área de brilho quase highlight para sustentar a parte mais brilhante realmente. Pode até ser um derivado aqui de uma luz mais quente, mas que fica interessante, mas aqui essa é a área em que a gente precisa sustentar o highlight que está chegando aí. Então essa área ela precisa estar muito bem definida e agora eu estou passando aqui o blur, muito bem definida para ela sustentar o que a gente vai fazer agora. Assim como as de baixo, né? Assim como as estruturas de baixo, a artéria hepática, a veia porta, né? Então essas estruturas aí embaixo elas também precisam estar de forma bem organizada e programada para receber. Eu acho que elas estão. Acho que talvez elas mereçam aqui também mais uma mão de brilho. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei se essa não está funcionando direito. O que será, né? Agora sim. Tá. Então essa aqui é a mesma coisa, a gente pode dissolver e colocar esse pincel bacana, um pouco mais fino, só para a gente levantar um pouco mais de brilho aqui, né? A gente tem sustentação que vem pela frente, né? Aqui também a mesma coisa, esse aqui está merecendo ganhar mais brilho aqui. E aqui também, todos esses vasos, né, artéria hepática que está entrando aqui. Ele já sustentou bem aqui, ó. Aproximar, porque eu acho que esse aqui o layer não está dividido. Então, a gente tem que cuidado com o contorno para não borrar o contorno.
Mas aqui a gente vai ganhando esse volume extra, né? Vai ganhando esse volume extra aqui, aqui. Aqui. Então, vamos lá. Aqui também. Subir um pouco mais, aqui também. Legal. Acho que tá legal, depois não tem problema. De repente aqui na borda, legal. Aqui assim, o pé. Né? Então vou começar pelo fígado, ó, bacana. Puxou mais brilho ali, puxou mais brilho no fígado. E aqui, vamos dar uma olhada. Aqui no fígado, o que a gente pode fazer é escolher esse pincel que ele traz esse aspecto de luz dura no centro e suavizada nas bordas, obedecendo à pressão que a gente vai colocar. Imagina que a superfície ela é irregular e a luz que está batendo aqui é muito dura, como se fosse luz de mesa cirúrgica mesmo, né? Então aqui você vai ter um brilho bem forte que você pode subir, a gente pode subir por 100 e ele vai tendo uma irregularidade que a gente pode controlar através do Ctrl Z da vida aqui, ou então só sentir essa área, né, dessa forma, de repente tirar aqui, ó, ele está como dissolver ainda, né? Tirar aqui a pressão na opacidade do pincel para que a gente consiga criar esse aspecto aqui, né? De traço, né? E irregularidade de brilho. Então aqui vai também, né? Aqui pode ir também, vou deixar ele mais um aspecto mais esticado, né? Aqui a gente pode também aumentar o brilho, criar essas irregularidades, né? Aqui também mesma coisa, né? Como se tivesse realmente irregular, né? Como se tivesse a sensação de que a superfície ela é granulosa, né? Que realmente é assim. Olha que bacana, que aspecto que dá, que interessante, né? Aonde mais aqui a gente precisa, porque, né, se está batendo brilho ali em cima do fígado, aqui tem que pegar também, né? Aqui a gente vai para a artéria, opa, primeiro aqui, aí a gente vai para a artéria hepática também. Não pode aqui porque está por dentro, né? Então essa área aqui estaria mais comprometida de sombra até aqui, então aqui também tem que pegar mais brilho também, né? Também pode ser irregular, porque não, né? Ó, né? Aqui, né? Depois a gente vai passar aqui para baixo, que a luz está batendo forte, né? Ó. Aqui também. E aqui também, né? Aqui tá pelo lado de fora. Esse cara aqui também. Esse é um ligamento. E eu acho que chegamos lá. Acho que chegamos lá. Talvez colocar mais brilho aqui, né? Voltando lá pro fígado. É que aqui ele tá com máscara, né? Para ter menos brilho. Exatamente por causa da transparência, né? Que tem que ter pelo lado de dentro.
E eu acho que isso. Chegamos lá. Vamos assinar essa arte aqui. Pintura preta. Pegar o bico de pena. Vamos ver se vai sair de primeira aqui. Não. Agora sim. Vou colocar essa assinatura. Talvez aqui. Talvez aqui. Talvez assim. No cantinho. Né? Vamos ver se eu... Ah, e agora colocando a assinatura aqui, eu percebi que aqui também precisamos de brilho. Claro, não preto, né? Brilho branco. Um pouco mais também de base para esse brilho. Olha lá. Passar um pouco de... E eu acho que chegamos lá. Vamos ver essa arte inteira na tela agora. Claro que depois a gente tira a paleta. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Né? E vamos continuar. Eu vou em frente com novos tutoriais, novos vídeos bacanas assim. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!